15 de janeiro, quinta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, onde vamos abordar o jogo entre Porto e Benfica, no Estádio Dragão, em que os Dragões se superiorizaram nos quartos de final da Taça de Portugal. Luís, antes de mais, queria-te perguntar, o resultado foi justo? Bom dia. A justiça aqui vai pela competência de quem marcou contra quem não conseguiu marcar. Uma pergunta que me leva a dar uma resposta politicamente correta, mas que, honestamente, acho que é preciso olhar para os dois lados. Acho que a competência por parte do Futebol Clube do Porto é premiada neste resultado, sem qualquer dúvida. Acredito que haja uma sensação também lógica por parte do Benfica de que mereceria ir ao prolongamento. Portanto, foi um jogo muito dividido, muito equiparado. Foi uma primeira parte melhor do Futebol Clube do Porto, mais objetiva, e foi uma segunda parte em que o Benfica conseguiu mostrar mais argumentos, mas a verdade é que também que o Porto esteve em vantagem durante 75 minutos. Portanto, não sabemos como é que seria se o jogo estivesse empatado ou se o Benfica estivesse na frente. Também acredito claramente que o Porto ia estar por cima no segundo tempo. Portanto, para lá de suposições, há os números, há um equilíbrio na posse, nos remates. Em termos de grandes oportunidades, também um jogo equiparado, em que o Benfica deu logo sinais diferentes no arranque do jogo, ainda antes do golo, deu sinais completamente diferentes, e por isso é que nós damos o título neste tema do dia de melhorias do Benfica, porque olhamos a comparação com o jogo do Dragão para o campeonato, em que de facto aí o Benfica praticamente não existiu com bola, não teve nenhum argumentos, teve uma bola à trave, é verdade, mas um lance fortuito e que seria autogolo, e aqui já se viu um Benfica com mais capacidade, ainda assim com alguns problemas que falaremos mais à frente, mas foi um Porto sempre mais objetivo, um Porto que na primeira parte foi sempre muito mais vertical e direto até na condução de bola para as zonas de finalização, criou oportunidades, conseguiu também com muita competência e 13 golos, e estamos em janeiro, 13 golos através de pontapés de canto, segundo o levantamento do nosso Playmaker Stats, é um sinal de trabalho, de competência, de organização, por mais que se possa olhar para o lance, e Mourinho falou de colocar jogadores de 1,5 m com jogadores de 2 metros, obviamente aqui num exagero, mas quem escolhe, quem marca é o próprio José Mourinho, portanto, mesmo que haja ali algum déficit por parte de Leandro Barreiros, mas é mais um lance em que o Porto marca de bola parada. Portanto, há muito mérito na equipa de Farioli, que depois levou muito o jogo para os duelos onde quis mais, falando na primeira parte sobretudo, onde ganhou esses duelos. Depois na segunda parte foi mais cínica, mais cerebral. Hoje alguém brincava, salvo erro na Antena 1, dizendo que foi uma vitória a Mourinho. É um facto, mas quem vê os jogos do Porto percebe que o Porto tem caminhado para isto, para ser uma equipa eficaz, eficiente, objetiva, que concede muito poucas oportunidades, e nós, se olharmos para os últimos jogos, vou tirar aqui da equação o jogo com o Vitória, porque há uma revolução no 11, mas com a equipa principal a jogar, o Porto concede muito poucas oportunidades, até diria que, e totalmente ao contrário do que aconteceu no jogo do campeonato, o Benfica conseguiu pôr a nu aqui algumas fragilidades de um Porto que tinha também mudado defensivamente, mas eu diria que o Benfica pode achar que o empate seria justo, e se olharmos para as oportunidades, provavelmente sim, mas o Benfica também só se pode queixar de si próprio porque Pavlidis falha um golo que não pode falhar, e portanto o Porto é mais eficaz em todos os capítulos, e segue em frente com mais uma grande noite no Dragão e com um ambiente espetacular a favorecer a equipa portista, com uma grande envolvência, fazer lembrar tempos que nos últimos meses, anos, não se sentiam no Dragão, e que, de facto, voltou-se aqui a viver uma
uma noite a Porto, uma noite de grande envolvência e uma vitória que reforça aqui o lado competitivo e eficaz por parte dos Dragões. E que pontos positivos sobressaíram nas duas equipas? Bem, eu destaco 5 pontos, e há muitos pontos, mas no Porto 5 pontos, desde logo a entrada do Tiago Silva, que foi, eu honestamente tinha dúvidas e acho que a grande maioria das pessoas, seja adeptos, seja comentadores, seja até analistas, teriam bastantes dúvidas em perceber se Tiago Silva já estaria capacitado para um jogo destes, tendo em conta que não jogava há praticamente 2 meses e teve aqui um período que não foi assim tão extenso com a equipa. O estágio no Algarve garantidamente terá sido muito importante. Agora, todos nós podemos opinar, todos nós podemos comentar, mas quem saberá melhor será Farioli. Farioli acreditou que Tiago Silva estava capaz e o que se viu foi que Tiago Silva estava completamente capaz. Portanto, não sendo um jogador, não foi muito posto à prova em termos de lances de profundidade, transição defensiva, mas foi um jogador que também se soube proteger muito, se soube defender muito nessas situações, na antecipação, no bom posicionamento, na leitura correta dos lances. Não foi um jogador que arriscou, que inventou, e é um jogador tecnicamente muito evoluído, mas que, no fundo, não esteve com grandes riscos e costuma-se dizer que jogo campeonato de bola no mato e Tiago Silva às vezes foi esse jogador, mas foi um jogador que deu muita qualidade à equipa, deu segurança, e a sensação que fica no fim do jogo é Tiago Silva parece que joga há anos com esta equipa. Portanto, acho que é o melhor elogio que se pode fazer. O meu segundo ponto é Bednarek, na mesma linha, mas aqui também alicerçado no golo, mas pelo lado patrão, lado a capacidade de Bednarek de antecipação, de leitura, sobretudo nos lances por fora. Bednarek voltou a ser muito coeso e eu acho que a equipa também sofreu um bocadinho com a sua saída e quebrou com essa saída. Depois, Diogo Costa fica muito visível naquela grande defesa que faz ao remate de Leandro Barreiro, porque a bola desvia em Bednarek e é um lance muito traiçoeiro. Diogo Costa volta a ser muito seguro, mas acima de tudo o que volta a sobressair, e quem nos ouve com regularidade sabe que falamos disto com muita frequência, é a segurança, sobretudo em momentos apertados. O Benfica tentou várias vezes pressionar alto e ter Diogo Costa atrás é algo que faz toda a diferença. Um jogador que está sempre sereno, que sabe sempre onde pôr a bola, consegue esticar, consegue jogar em SAMU, consegue meter nas costas para alguma desmarcação. Portanto, Diogo Costa, eu acho que é um jogador que faz, para além da qualidade a defender, é alguém que faz muita diferença na forma de jogar deste Porto. Depois, vou enaltecer aqui também um aspecto muito importante, que acho que transmite muito o que foi esta vitória, que foi o assunto de Martim Fernandes. Aquela resiliência, aquele não desistir, porque era muito fácil, alguém com o nariz partido, é muito fácil sair, era o lógico. E o Martim Fernandes insistiu, continuou, notava-se claramente o que estava em sofrimento, mas faz o jogo todo. E acho que não faz o jogo todo, salvo sai já perto do fim, mas acho que é um exemplo de um jogador com uma atitude, com um espírito de sacrifício brutal e que acho que demonstra muito o que é este Porto. Acho que esta vitória evidencia-se também no Martim Fernandes. Por fim, em relação ao Futebol Clube do Porto, acho que gostava de destacar Froholt, que temos visto um jogador muito mais cerebral na forma como corre, como pressiona, onde pressiona, na zona que ocupa, mas eu diria que o Froholt foi o melhor suplente do Porto. Porque foi o jogador na segunda parte, quando a equipa perdeu energia, quando a equipa teve mais dificuldades em sair, foi o melhor jogador nesse capítulo. O que não deixa de ser curioso e que diz muito sobre o pulmão deste jogador, que eu acho que depois nas divididas com Orsens, por exemplo, foi alguém que se bateu sempre muito bem. Portanto, esta minha quinta nota positiva do lado do Porto. Do lado do Benfica, posso começar também por Orsens, que quase me leva a dizer o Orsens é o melhor jogador do Benfica em várias posições. E eu diria que arrisco-me quase a dizer que se calhar também é o melhor 6 do Benfica, o que diz muito do Orsens e também
da incapacidade que o Benfica tem tido de ter um jogador para essa posição, mas volta a ser alguém... Eu acho que a capacidade que o Benfica tem de ter bola explica-se muito com aquele posicionamento de Orsens no meio campo, um jogador que simplifica, um jogador que faz muito bem as coberturas, é um jogador inteligentíssimo, não vale a pena estarmos aqui a repetir o que é muito comum falar sobre Orsens, mas gostei muito de o ver naquela posição e acho que o Benfica ganhou com ele e podia ter ganho mais com o desenrolar do jogo, aquilo que eu falei do Froholt, depois poder-se evidenciar com Rios, e ao não haver Rios, eu acho que Orsens foi obrigado a mais coberturas, a ter um espaço sem bola maior e depois perdeu um bocadinho de gás na segunda parte. A seguir, o Dal ganha pontos, acho que fez um belíssimo jogo, é um jogador que tem falhado em alguns jogos importantes. Os últimos jogos contra o Braga não lhe correram particularmente bem, não foi? Precisamente, e volta aqui a mostrar que tem qualidades, enfim, defensivamente não tinha uma tarefa fácil, mas mostrou fibra, e depois aventurou-se algumas vezes à frente. Eu nunca acho que Dal seja um jogador que seja de grande nível, quando pensamos no passado mais recente do Benfica e pensamos em Grimaldo, não creio que seja essa o nível, e acho difícil que o Dal lá chegue, mas acho que esteve muito bem, achei que fez um jogo bastante sólido. Acho que o Benfica tinha a dificuldade no centro da defesa de não ter Otamendi, e isso sentiu-se, acho que não se sentiu no jogo, não se sentiu na forma de jogar. Diria que Samu aproveitou o facto de não haver Otamendi, porque algum tipo de lances ele não teria tido se fosse com Otamendi, mas eu acho que a dupla do Benfica, a dupla de centrais do Benfica esteve bem, é uma dupla que se conhece bem, é uma dupla que, salvo erro, ganhou a Youth League há uns anos, portanto, acho que o que fez falta para o Benfica foi provavelmente a voz de comando de Otamendi, até naquelas quesílias, naqueles duelos. É diferente ter ir António Silva protestar ou ir Otamendi e os próprios adversários olharem e verem o rosto de Otamendi, é alguém mais imponente. Portanto, diria que gostava de destacar a dupla de centrais do Benfica por não terem comprometido. Depois, as últimas duas notas positivas no Benfica, Prestiani. Acho que quando deixou aquela fase inicial em que estava muito... vão-me desculpar a expressão, mas muito fiteiro, muito a entrar nas quesilhas, a tentar picar e depois a ser picado. Eu acho que isso estava a dar, acima de tudo, quem estava a ganhar com isso eram os jogadores do Porto, estavam a receber bem essa gasolina, e o Prestiani estava a ser completamente engolido. Depois foi melhorando e nota-se que tecnicamente é um jogador que tem... Eu quase que dizia que nesta altura tem todas as condições para ser titular neste Benfica. Portanto, nota positiva. E também para Sheldrup, que entra, uma vez mais, tarde, mas que queria, se calhar, a melhor oportunidade do Benfica. O Benfica tem duas oportunidades nos descontos, as melhores. A de Pavlidis é gritante e, portanto, fica essa nota positiva também para a entrada do Sheldrup. Uma outra nota, quais foram os pontos negativos? Bem... Em termos de pontos negativos, eu senti que o Porto podia ter... primeiro, depois do golo, tem ali um momento em que se nota alguma descrença no Benfica. O Porto tem logo a seguir uma grande oportunidade com dois remates que o Turbino defende. E eu acho que o Porto conseguiu várias vezes espaço para a tal objetividade que falávamos há pouco, para ir na direção da baliza, para ir para as zonas de finalização, mas faltou alguma clarividência nessa zona. E eu acho que o que sobressai é que o Porto podia ter realmente mais qualidade nas transições, e aí se calhar ia ter uma noite um bocadinho mais descansada, e não teve. Samu esteve muito melhor nos apoios na primeira parte. Aliás, há um toque espetacular e que mostra a evolução de Samu no lance em que depois o Gabri Veiga se isola e remata a malha. Se isola, não, mas aparece na zona de finalização e remata a malha lateral. Mas depois na segunda parte isso já não existiu. E aí entra também outra nota negativa, a meu ver, que foi o William Gomes. Acho que é um jogador que não entrou bem no jogo. Quando o Porto precisava de alguém que esticasse, que ferisse, o William Gomes era perfeito para essa situação,
e não entrou bem, a meu ver. Samu também já estava cansado naquele jogo de apoio que ele estava a fazer, nem é jogo de apoio, era mais pivô, de tentar segurar a bola, sofrer a falta e deixar a equipa respirar. E o William Gomes podia ter sido alguém... Primeiro, ele não foi também muitas vezes lançado, mas depois, nas poucas vezes que teve a oportunidade, não acrescentou muito à equipa. Portanto, colocaria esse como um ponto negativo também. No fundo, isto está tudo ligado, não é? As transições, a quebra de Samu na segunda parte, natural, pela questão física também, e a má entrada, a meu ver, do William Gomes. E depois, do lado do Benfica, também acho que há alguns aspectos a rever. Desde logo, a questão de Sidney Cabral é uma questão um bocadinho estranha, portanto, dá a sensação... Primeiro, dá a sensação de que José Mourinho, de repente, confia mais em Sidney Cabral, um jogador que, obviamente com todo o respeito, mas há meio ano jogava na terceira divisão da Alemanha, confia mais em Sidney Cabral do que em vários jogadores que tem no seu plantel. E depois, o facto de ser um jogador que fez a primeira metade da época toda a lateral e no Benfica só joga a extremo, percebe-se que o José Mourinho vai querer trabalhá-lo defensivamente, mas num jogo de ontem eu fiquei um bocadinho sem... Ou melhor, eu percebi qual era a intenção de José Mourinho, mas acho que falhou. O Sidney Cabral foi verde e foi muitas vezes colocado no bolso por parte da defensiva do Porto. E depois vou à questão das substituições, porque acho que José Mourinho dá um ótimo sinal quando Rios se lesiona e ele lança Sudakov. Ele está a dizer à equipa, ele está a dizer ao jogo, está a dizer aos próprios adeptos e está a dizer também aos adversários: eu quero mais, ou eu vou ser mais ofensivo. E eu honestamente fiquei surpreendido, não estava à espera que José Mourinho lançasse Sudakov. Obviamente percebeu-se que Barreiro baixava, mas acho que não foi uma substituição que tenha corrido bem. Aqui acho que mais por culpa de Sudakov, que no momento da pressão aos centrais, Barreiro com Pavlidis estavam melhor, Sudakov foi mais errático, percebe-se, Sudakov não é propriamente esse tipo de jogador, mas depois com bola esperava-se também mais de Sudakov e não conseguiu ser o 10 que o Benfica precisava para fazer a diferença naquele jogo tão amarrado. E depois a outra alteração, um bocadinho aqui a reboque do que eu estava a dizer do Sidney Cabral, achei que José Mourinho tirou de uma forma precipitada Prestiani, estava a ser dos melhores jogadores do Benfica, estava a conseguir encontrar espaços, não via nele sinais de desgaste, se calhar até via mais em Dedić, por exemplo, e aí um recuo de Sidney Cabral e lançar Dedić, mas eu diria que em condições normais seria a saída de Sidney Cabral para a entrada do Sheldrup e não a saída de Prestiani. Acho que José Mourinho nesse aspecto não foi feliz nas substituições e eu acho que, claro que a lesão do Rios também é um aspecto negativo, mas na perspectiva do Benfica, Pavlidis, que é dos melhores, se não o melhor avançado em Portugal, não pode falhar aquele golo. Falhou, é evidente, só falha quem está, mas ficará garantidamente esse amargo de boca para os benfiquistas. Com esta vitória, achas que a época portista ganhou ainda mais brilhantismo? Eu acho que tem potencial para isso, se o Porto ganhar a taça. Portanto, claro que toda a gente sabe que ganhar clássicos é fundamental, é muito importante, é uma grande gasolina, uma grande injeção de moral, mas, enfim, não acho que os adeptos vão abanar uma bandeira se não conseguirem ganhar a Taça de Portugal. Portanto, só aí fará sentido celebrar esse bolo, se depois vier a cereja. Agora, é mais um momento de confirmação da grande qualidade coletiva que este Porto tem. E se calhar um Porto que foi posto à prova como em poucos jogos foi este ano, esta época. Ok, vou tirar da equação o jogo em Nottingham, mas até vou tirar da equação os jogos na Liga Europa, porque eu acho que na Liga Europa ainda não vimos o verdadeiro Porto, mas acredito que isso seja só para ver a partir de fevereiro, março. Mas a nível interno, este Benfica colocou de facto à prova o Porto, e o Porto saiu-se bastante bem. Sai outra vez sem golos sofridos,
sai com mais uma eliminatória passada, sai com um caminho que poderá ser facilitado, mediante aqui o sorteio, mas ainda ontem cai Benfica e cai Braga, e portanto, para quem continua na taça, é um horizonte que se abre cada vez mais. Agora, eu acho que a época do Porto vai ser sempre boa se o Porto ganhar o campeonato. Isso aí é o grande objetivo, é para aí que o Porto está a olhar e é para aí que tem que olhar, efetivamente. O campeonato vai garantir, vai dar um rótulo de boa época ao Porto, independentemente de tudo o resto. Depois a época pode ser muito boa com a conquista da Taça Portugal e com a dobradinha, e pode ser soberba com a conquista da Liga Europa, independentemente da Taça Portugal ou não. Ou seja, campeonato e Liga Europa, acho que dava aqui um colorido de época soberba ao Porto. Mas, isto para ir à tua questão, é uma boa vitória. Acho que, acima de tudo, e claro que o Porto não esteve a pensar nisto, mas foi um excelente teste, um excelente treino. Entendam-me bem, não estou a dizer isto para menorizar o Benfica de todo, mas foi um excelente treino para o que provavelmente aí vem, que é ou uma eliminatória a duas mãos, ou uma final, mais um jogo que pode ser um checkmate no campeonato, frente ao Sporting. Este Benfica foi um Benfica a ser um bocadinho que o Sporting pode ser contra o Porto e que pode tentar ferir este Porto. Ao mesmo tempo, é importante que hajam estes jogos para as equipas também estarem mais oleadas para enfrentar cenários que não o de sempre, que é o de jogarem contra equipas mais recuadas e com qualidade muito inferior. Portanto, acho que o Porto aqui pode levar muitas boas ilações para os confrontos que se potencialmente avizinham frente ao Sporting, e é um dos aspectos mais positivos deste desafio. Longe da corrida do título, fora das duas taças, achas que a época do Benfica, em termos internos, acabou? O acesso à Liga dos Campeões, em termos financeiros, vale muito. A verdade é que o dinheiro que entra no clube pela Liga dos Campeões não entra nos bolsos dos adeptos. Enfim, provavelmente vai ser mais uma época em que o Benfica não vai conseguir ganhar nada. Será realmente muito difícil que isto não aconteça. E a verdade é o Benfica vem de uma época em que também tinha investido consideravelmente, e que esteve perto de ganhar tudo, porque tinha ganho a Taça da Liga e foi até à última no campeonato, foi até à última na Taça de Portugal. E agora, uma época depois, ou meia época depois, o Benfica, na época seguinte, já está praticamente arredado de tudo em janeiro. Pode fazer uma gracinha na Liga dos Campeões, tem uma tarefa complicadíssima, mas a nível interno é uma época para esquecer. E por mais que o contexto seja complicado, por mais que tenha havido eleições, José Mourinho pega na equipa a 2 pontos e está nesta altura a 10 pontos e já está fora das duas taças. Portanto, eu acho que ninguém fica isento de culpas nesta má época do Benfica, que já terá que levar esse rótulo. E enfim, o Benfica pode tentar um milagre no campeonato e até pode esse milagre acontecer, mas eu honestamente acho que o Benfica, em termos internos, se calhar tem já a começar a pensar em preparar a próxima temporada, porque esta parece-me estar totalmente condenada a ser um fracasso e a ser mais um ano em que o Benfica não consegue ganhar. Obrigado, Luís. Esta quinta-feira não percam mais um episódio do Mundo Fantasy, do Canto do Benfica e do Destino de Saudade, especial com o João Vieira Pinto. Fiquem connosco, fiquem com o 00.